paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Deuteronômio capítulo 31, versículo 30 e capítulo 32, dos versículos 1 ao 47. Então pronunciou Moisés até o fim este cântico em presença da assembleia. Estai atentos, ó céus, eu vou falar, e a terra ouça as palavras de minha boca. Derrame-se como chuva a minha doutrina, espalhe-se como orvalho a minha palavra, como aguaceiro sobre os campos verdejantes, como chuvarada sobre a relva. Porque vou proclamar o nome do Senhor, da glória ao nosso Deus. Ele é o rochedo, perfeita a sua obra, justos todos os seus caminhos. É Deus de lealdade, não de iniquidade. Ele é justo, ele é reto. Pecaram contra ele, já não são seus filhos, mas raça degenerada, geração perversa, depravada. É assim que agradecereis ao Senhor, povo frívolo e insensato? Não é Ele teu Pai, teu Criador, que te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias antigos, considera os anos das gerações passadas. Interrogai teu pai e ele te contará, teus anciões e eles te dirão. Quando o Altíssimo dividiu os povos e dispersava os filhos dos homens, fixou limite aos povos, segundo o número dos filhos de Deus. Entretanto, a parte do Senhor era o seu povo, Jacó a porção de sua herança. Em terra deserta o encontrou, entre bramidos de regiões desoladas, e o cercou de cuidados e o acalentou, e o guardou como a menina dos olhos. Tal qual águia vigilante sobre o ninho, voando sobre os filhotes, ele estendeu as asas e o tomou, e o transportou sobre sua plumagem. Só o Senhor foi o seu guia, nenhum outro Deus estava com ele. Fei-lo galgar as alturas da terra, alimentou com os frutos do campo, deu-lhe a beber mel da rocha, óleos de pedra duríssima, a manteiga das vacas, o leite das ovelhas, a carne gorda dos cordeiros, dos carneiros de Baçã e dos cabritos, com a fina flor do trigo, e bebestes como vinho puro o sangue das uvas. Todavia, Jessurum engordou e recalcitrou. Estás gordo, robusto, vigoroso, e abandonou Deus que o criou e desprezou o rochedo de sua salvação. Provocaram-lhe o ciúme com deuses estranhos, irritaram-no com abominações. Sacrificaram a gênios que não são Deus, a divindades desconhecidas, novas, recém-chegadas, que vossos pais não veneraram. Abandonastes o rochedo que te gerou e esquecestes Deus que te formou. Ao ver tais coisas, o Senhor indignou-te com seus filhos e suas filhas, e disse: Vou ocultar-lhe o meu rosto e ver o que lhe sucederá. Pois são uma geração perversa, filhos sem lealdade. Excitaram o meu ciúme com coisas que não são Deus. Magoaram-me com suas idolatrias. Também eu excitarei o seu ciúme com gente que não constitui um povo, e os magoarei como uma nação insensata. Sim, acendeu-se o fogo da minha cólera, que arde até o mais profundo da habitação dos mortos. Devora a terra e os seus produtos, e consome os fundamentos das montanhas. Acumularei desgraça sobre eles. Contra eles esgotarei minhas flechas. Serão extenuados pela fome, devorados pela febre e pela peste mortal. Incitarei contra eles o dente das feras e o veneno dos animais que rastejam pelo chão. Fora a espada a semear a orfandade, dentro um pavor de estarrecer, tanto o adolescente como a jovem, tanto o menino de peito como o ancião. Eu teria prometido reduzi-los a pó, apagar sua lembrança no meio dos homens, caso não temesse favorecer os insultos do inimigo, e que seus adversários, iludindo-se, viessem a exclamar: Poderosa é nossa mão, não foi o Senhor quem fez tudo isso, porque é uma nação insensata, desprovida de inteligência. Se fossem sábios, compreenderiam e discerniriam aquilo que os esperava. Como poderia um só homem perseguir 1000 e 2 pôr em fuga 2000? Se seu rochedo não estivesse vendido,
se o Senhor não os tivesse entregado? Porque o rochedo deles não é como o nosso rochedo. Disso os nossos inimigos são testemunhas. Suas videiras são das plantações de Sodoma e dos terrenos de Gomorra. Suas uvas são venenosas, seus cachos amargosos. O seu vinho é veneno de serpente, o mais terrível veneno de cobra. Eis uma coisa que está guardada comigo, consignada nos meus segredos. A mim me pertence a vingança e as represálias, para o instante em que o seu pé resvalar, porque está próximo o dia da sua ruína e o seu destino se precipita. O Senhor fará justiça ao seu povo e terá compaixão dos seus servos, ao vê-los extenuados, desfeitos tanto escravo como homem livre. Dirá: onde estão os seus deuses, o rochedo em que confiavam, que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações? Levante-se para vos socorrer, sejam eles vosso abrigo. Reconhecei agora, somente eu sou Deus, e não há outro além de mim. Eu extermino e chamo a vida, eu firo e curo, e não há quem o arranque de minha mão. Levanto a minha mão para o céu e digo: tão certo como eu vivo eternamente. Quando afiar a minha espada reluzente e tomar a minha aljava, me vingarei dos meus inimigos e darei a paga aos que me odeiam. Embriguearei de sangue as minhas flechas. Minha espada se saciará de carne, do sangue das vítimas e dos prisioneiros, das cabeças dos chefes inimigos. Louvai, ó nações, o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e purificará a sua terra e o seu povo. Moisés, juntamente com Josué, filho de Num, veio e proferiu todas as palavras desse cântico ao ouvido do povo. Quando acabou de proferir todas as palavras a todo Israel, disse-lhe: aplicai os vossos corações a todos os preceitos que hoje vos dou. Prescrevei-os a vossos filhos, a fim de que pratiquem cuidadosamente todas as palavras dessa lei. Ela não é para vós coisa de somenos importância, mas é a vossa própria vida. É por ela que prolongareis os vossos dias na terra que ides possuir, depois de passardes o Jordão. Continuação do Evangelho de Lucas, capítulo 8, dos versículos 22 ao 39. Num daqueles dias, ele subiu com seus discípulos a uma barca. Disse ele: passemos à outra margem do lago, e eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmasse. E se acalmaram e logo veio a bonança. Perguntou-lhes então: onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Navegaram para a região dos Gerasenos, que está defronte da Galileia. Mal saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia, nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: por que te ocupas de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormente. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois há muito tempo que se apoderara dele e guardavam-no preso em cadeias e com grilhões nos pés. Mas ele rompia as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam. E pediam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhe permitissem entrar neles. Ele permitiu. Saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos. E a manada de porcos precipitou-se pelo seu despenhadeiro, impetuosamente no lago, e afogou-se. Quando aqueles que os guardavam viram o acontecido, fugiram e foram contá-lo na cidade e pelo campo. Saíram eles, pois, a ver o que havia ocorrido. Chegaram a Jesus e acharam a seus pés, sentado, vestido e calmo, o homem de quem havia sido expulso os demônios e tomados de medo. Ouviram das testemunhas a narração desse exorcismo. Então todo o povo da região dos Gerasenos
rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus subiu à barca para regressar. Nesse momento, pediu-lhe o homem, de quem tinham saído os demônios, para ficar com ele. Mas Jesus despediu, dizendo: volta para casa e conta quanto Deus te fez. E ele se foi, publicando por toda a cidade essas grandes coisas. Continuação do Salmo 36, dos versículos 34 ao 40. Põe tua confiança no Senhor e segue os seus caminhos. Ele te exaltará e possuirás a terra. A queda dos ímpios verás com alegria. Vi o ímpio cheio de arrogância, a expandir-se como um cedro frondoso. Apenas passei e já não existia. Procurei-o por toda parte e nem traço dele encontrei. Observo o homem de bem, considero o justo, pois há prosperidade para o pacífico. Os pecadores serão exterminados, a geração dos ímpios será extirpada. Vem do Senhor a salvação do justo, que é seu refúgio no tempo da provação. O Senhor os ajuda e liberta, arranca dos ímpios e os salva, porque se refugiam nele. Provérbios capítulo 19, dos versículos 17 ao 23. Quem se apieda do pobre empresta ao Senhor, que lhe restituirá o benefício. Corrige teu filho enquanto há esperança, mas não te enfureças até fazê-lo perecer. O homem irancudo sofrerá um castigo. Se o libertares, aumentarás a sua pena. Ouve os conselhos, aceita a instrução. Tu serás sábio para o futuro. Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. O encanto de um homem é a sua caridade, mas vale o pobre que o mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. O que o possui é saciado. Passará a noite sem a visita da desgraça. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.